quando recebi este convite, agradeci muito e aceitei logo, mas achei, onde é que está o Fernando? Fernando, onde é que você está? Não posso sentar, mas bom, então eu sento. Mas achei que, numa visão clássica da Presidência da República, era um pouco complexo estar a falar de uma situação que envolvia dois Estados, um dos quais nosso Estado-irmão na CPLP e o outro, um Estado próximo desde sempre e agora a vários títulos importantes na conjuntura mundial. De todo modo, disse, bom, eu assisto, mas estou mesmo a ver que se o Fernando Alves, de repente, quer que eu fale, isso é um perigo, porque o Fernando Alves é assim. Portanto, eu ia tomando uns apontamentos, mas que os tomei aqui. O Zé Manel assistiu a isso. O primeiro, para agradecer à FNAC, associar-me ao agradecimento à FNAC. A FNAC cumpre uma missão cultural quando se associa a uma obra como esta. E, portanto, penso que lhe devemos agradecer muito. Obrigada em nome da FNAC. Em segundo lugar, agradecer ao Fernando Alves. Eu sou um admirador do Fernando Alves desde o tempo em que trabalhámos na mesma estação. Ele trabalhava e eu trabalhava, comentava. Estação de rádio, bem entendido. Bom, e portanto, e o Fernando Alves foi bem escolhido para apresentar o livro, onde havemos de meter a SIC, talvez aqui, rigorosamente ao centro. Bom, porquê? Porque o Fernando Alves é um exemplo de luta pela liberdade. Todos os seus programas foram sempre expressão de liberdade pessoal e de liberdade cívica. Depois, sempre se caracterizou por ser muito sensível a grandes causas humanas, que vão do micro ao macro. Eu lembro noites inteiras de passar a ouvi-lo, não direi inteiras, mas longas, a ouvir testemunhos de dramas pessoais e a acompanhá-los. E depois é um jornalista militante, se é que há jornalistas não militantes. Mas já vou a isso. Ele é um jornalismo militante. Para ele, o jornalismo é engajado. Não há jornalismo ascético, inodoro, mesmo com o risco de ser acusado de ter pré-compreensões. Ele tem pré-compreensões, avança com as suas pré-compreensões, diz ao que vai e depois luta pelas suas causas. E, portanto, para uma obra que era uma luta por uma causa, nada como um jornalista que é um lutador por causas para fazer a apresentação. E depois, eu não percebo nada de fotografia, mas os melhores do mundo dizem que estamos perante um gênio fotográfico. Mas eu penso que mais importante do que ser um gênio fotográfico é poder ser qualificado de um gênio jornalístico. Porque admite que possa haver muito gênio fotográfico que não se tenha dedicado ao jornalismo. E aqui não. Aqui se trata, já foi dito, é primeiro de alguém muito jovem, mas isso só é uma vantagem. Quer dizer que tem muito para nos dar e nós temos muito para aprender. E depois, além de um grande fotógrafo, um grande jornalista. Aquilo que ele aqui nos contou é próprio de um grande jornalista. O saber estar onde é preciso estar. O saber esperar. O saber lutar. O saber ultrapassar obstáculos quase impossíveis. E o saber fazer isso dia após dia. Começar cada dia como se fosse o primeiro. Saber conter a raiva, a indignação, até a vontade de terminar ali, de acabar ali, por sentir que, de alguma maneira, para levar até ao fim aquilo que se propôs fazer, tem de tolerar situações, tem de engolir emoções, tem de sofrer para além daquilo que esperava sofrer, ou está disposto a sofrer dia após dia. Isto é um grande jornalista.
Mas depois é um grande jornalista porque é um jornalista de causas. Eu também sou, como o Fernando Alves, melhor, enquanto cidadão, também sou, para distinguir do Presidente da República, que não tem que ter posição sobre essa matéria, necessariamente tem de ser presidente de todos os jornalistas. E, portanto, dos jornalistas de causas e dos jornalistas que entendem que não se justifica essa posição, mas, enquanto cidadão, também penso que o verdadeiro jornalismo é um jornalismo de causas. É um jornalismo militante. Com pré-compreensões, que devem ser conhecidas, devem ser declaradas à partida, para que os destinatários ou interlocutores saibam quem têm na sua frente, a escrever, a falar, a fotografar, a ouvir, mas tem que ser de causas. Não pode ser neutral. Não pode ser neutral. E aqui estamos perante uma causa muito, muito concreta, que é afloramento de uma causa mais ampla, como aliás nos foi recordado. Aqui é o contar o que se passou numa certa área, num determinado momento, provavelmente passa-se noutras áreas e passa-se há mais tempo. E provavelmente nessas, como nesta área, ainda vai continuar a passar-se em alguma medida no futuro. E depois o que também é excepcional, e o jornalismo tem isso, quando há denúncia, e a denúncia produz efeitos, e aqui produziu efeitos pelo mérito da causa, mas também pelo mérito do jornalista, fotógrafo, jornalista. O que é facto é poder ver-se o resultado. Porque muitas vezes o jornalista não vê o resultado. Alguém verá mais tarde. Mas não dá para ver de imediato o efeito positivo daquilo que foi o seu testemunho. Eu, como sabem, sou um otimista. Não irritantemente otimista, realisticamente otimista, mas sou um otimista. E, portanto, tenho passado estes meses a falar do que há de melhor em Portugal e dos melhores que nós temos. E eu estava a ouvir e estava a tentar hierarquizar os melhores, porque depois dentro dos melhores há os melhores dos melhores. E provavelmente os melhores dos melhores são aqueles que, além de serem muito bons, são muito bons ao serviço de grandes causas. É verdade, todos os melhores são muito bons ao serviço de qualquer causa. Mas depois há uma hierarquia de causas. Quando pensamos na dignidade das pessoas, quando pensamos em certas situações, e passamos da ideia genérica dos direitos fundamentais e do respeito da pessoa humana, que é uma abstração, para o respeito de pessoas de carne e osso e da sua dignidade. Então, os melhores dos melhores são os que vão mais longe ao serviço de causas que têm projeção mais direta, mais imediata, mais forte na vida de mais gente de carne e osso. E não necessariamente ao serviço de abstrações que podem também ter efeito positivo no futuro. E sendo assim, então, o Mário é dos melhores dos melhores. É dos melhores porque, de facto, foi isso que se passou com ele. E depois poderemos sempre discutir. Essa é uma discussão ao limite. Passou-se só por mérito individual, passou-se por um contexto que depois teve o contributo do seu mérito individual. Os estruturalistas, os contextualistas e outros dirão que há, apesar de tudo, contextos de massas que contribuem para o mérito individual. A história tem-me revelado que isso é verdade. Há enquadramentos, mas que o mérito individual faz, muitas vezes, a diferença. E aqui não tenho dúvidas que o mérito individual fez e faz a diferença. E o que é bom é que não estamos a falar de passado, estamos a falar de futuro. Nós já não estamos a falar naquilo que ele fez e mereceu todos os prémios do mundo.
estamos a falar naquilo que ele vai fazer e vai tornar muito felizes muitas crianças e muitas não crianças em todo o mundo. Muito obrigado.